Olá, meus queridos, muito prazer falar com vocês nessa quarta-feira de estudo da Palavra de Deus, e hoje nós vamos seguir com o nosso livro de Apocalipse, tá bom? Semana passada nós terminamos as 7 cartas e hoje nós vamos fazer um pequeno resumo, porque eu quero fechar bem esse assunto das 7 igrejas, tá bom? Vamos orar e vamos seguir em frente, ok? Pai, muito obrigado por mais esta quarta-feira. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela revelação da Tua Palavra. Obrigado pela Bíblia. Obrigado pela preocupação do Senhor conosco em deixar um livro que é um guia, é um livro que esclarece Teu desejo, Tua vontade para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a entender toda a Tua vontade e entender principalmente, ó Deus, os acontecimentos do futuro. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Firme e forte? Você está com a sua Bíblia aberta? Se tiver aí, abre, porque ajuda bastante quando a gente está com a Bíblia aberta para a gente poder entender algumas coisas. Bom, eu quero fazer um pequeno resumo das 7 cartas. Eu deixei o meu material prontinho aqui já para a gente não perder o fio da meada, né? E para nos ajudar também. Mas olha só, estas cartas, elas descrevem o estado real em que se encontravam estas igrejas, tá bom? Ali no final do primeiro século, tá bom? Então, as cartas, elas descrevem a situação de cada igreja, tá? Daquela era cristã. Mas, ao mesmo tempo, o seu conteúdo tem uma importância profética muito grande, que vai além da mensagem contemporânea de João, tá? Então, eu vou comentar aqui cada igreja agora para você ter uma ideia destas características daquela época e também para os nossos dias num aspecto mais profético, tá? Profético. Então a gente vai fazer esta pequena comparação, tá bom? Com as 7 igrejas e também com a história cristã durante aí os muitos séculos, tá bom? Então vamos lá. Éfeso, né? Éfeso praticamente representa a igreja que vai mais ou menos da época de Pentecoste até o ano 100 depois de Cristo. Quais são as características de Éfeso? Éfeso era uma igreja de árduo trabalho, você vai lembrar disso. Uma igreja que sofreu e não desfaleceu, mas que haviam deixado o primeiro amor. Alguns fatos históricos importantes para você entender sobre Éfeso. Éfeso representa, então, a igreja durante o primeiro século, que é o chamado período apostólico, tá bom? Muito bem. Eles levaram o evangelho por todo o mundo conhecido, mas perderam o amor que tiveram no princípio. Depois de um bom começo ali na cidade apostólica, né, em Atos, ali em Jerusalém, e a pregação do evangelho em todo o mundo conhecido, se você for olhar até Atos capítulo 17. Então, eles espalharam o evangelho pelo mundo. E também é um período em que surgem várias doutrinas falsas e a igreja então necessita de exortação constante. Por isso que a gente tem as epístolas, tá ok? Muito bem. Então você vê que a característica é essa expansão do evangelho do primeiro século, mas ao mesmo tempo aos poucos foram deixando o primeiro amor, tá bom? Vamos lembrar que a palavra Éfeso significa desejável, tá bom? Vamos ver a próxima igreja, a igreja de Esmirna. Então, Esmirna já representa o período da igreja do ano 100 ao ano 312, mais ou menos também, tá? Qual é a característica de Esmirna? Esmirna era uma igreja pobre, mas rica espiritualmente. Sofreu perseguição e morte pelo nome de Cristo. Você vê isso em capítulo 2, versos 9 e 10, tá ok? Lembra que a palavra Esmirna significa amargura. Por que eu coloco do ano 100 ao ano 312, 315 mais ou menos?
porque foi o período de perseguição contra a igreja, tá? Vamos ver alguns fatos históricos para vocês poderem entender melhor sobre isso. Parece que o meu mouse parou de funcionar aqui. Voltou. Vamos ver alguns fatos históricos. Esmirna representa a igreja na era das perseguições romanas, tá bom? Vários imperadores perseguiram a igreja cristã, mas perseguiram de um modo muito severo. Por exemplo, Maximínio, mais ou menos do ano 235, 238. Nossa, esse cara perseguiu muito os cristãos. Milhares de cristãos morreram naquele coliseu, naquele circo romano, né? Por exemplo, as catacumbas de Roma eram cavernas onde os cristãos se refugiavam e onde foram sepultados milhões deles. Por isso que Esmirna foi uma igreja fiel até a morte. Tá bom? Então é importante este fato histórico para a gente entender o período da igreja. Próxima igreja, a igreja de Pérgamo. Pérgamo significa completamente casado, tá bom? E Pérgamo, ele vai mais ou menos do período 312, 315 até mais ou menos o ano 500, 540. Qual é a característica de Pérgamo? Pérgamo diz a palavra de Deus que eles retêm o nome de Cristo no meio da perseguição. Por outro lado, ela também é tolerante com as falsas doutrinas, tá? O texto vai falar aqui da doutrina de Balaão e assim por diante, tá bom? Vamos ver um fato histórico sobre Pérgamo. Pérgamo representa a igreja no período do favor imperial. Lembra quando Constantino decretou que todo mundo devia ser cristão, tá? Imagina, ele decreta que todo mundo ia ser cristão, mas nem todo mundo era cristão, né? E é nesse período que a igreja começa a decair. Então, Constantino foi mais ou menos aí do ano 306 ao ano 337. Dizem que ele se converteu ao cristianismo, tá? E ele então publicou o Edito de Milão, tá bom? Que obrigou todos a professar sua nova religião. Então imagina, do dia para a noite, eles fecharam os templos pagãos e todos deveriam ser cristãos por ordem do imperador, tá? Nesse período a igreja prosperou e o mundo começou a entrar nela, tá? Em lugar de separar-se do paganismo, a igreja ela se acomodou e ela se juntou com o paganismo. Era de se esperar isso, porque as pessoas não tinham se convertido. As pessoas simplesmente foram obedecer aquilo que o imperador tinha decretado para eles. Tá bom? É interessante que em 450 a igreja reconheceu a supremacia do bispo de Roma sobre os demais, né? Então, infelizmente, foi um período, pelo menos no começo, bom, agora vamos ser todo mundo cristão. Nunca foram. Talvez nem Constantino mesmo chegou a se converter realmente. Então foi um período, como eu falei para vocês, de muita tolerância e muita união com o paganismo, tá bom? Muito bem, vamos para Tiatira. Tiatira vai mais ou menos do ano 540 até o ano de 1517. Então, praticamente, nós temos 1000 anos aí, que é chamado o período das trevas, tá bom? A palavra Tiatira, não sei se vocês se lembram, significa sacrifícios contínuos, tá bom? Vamos ver algumas características de Tiatira? Muito bem. Há amor, há fé, há serviço, há paciência. As suas obras posteriores eram maiores que as primeiras.
Mas aí diz a palavra de Deus que eles toleravam a Jezabel, tá? Então aqui ela faz com que a falsa doutrina faça parte do ensino da igreja, levando os servos de Deus principalmente à idolatria e à prostituição. Então foi um período terrível, tá bom? Tiatira então representa o período papal e também as falsas doutrinas introduzidas na igreja. Para você ter uma ideia, Gregório I, ele estabeleceu o papado de forma decisiva, tá? O papado, então, torna-se uma instituição da igreja e ela promoveu a ideia do purgatório. Foi aqui que chegou a ideia do purgatório. Então, era o tempo das guerras papais, tá? Por exemplo, Nicolau, em 858, 867, foi o primeiro papa que usou a coroa, tá? A época de ouro do poder papal foi mais ou menos aí do ano 1054 a 1305. Eles humilharam reis e exerceram um grande poder. Não sei se vocês se lembram, na realidade, quem governou o mundo naquela época foi a religião, os papas, né? Eles tinham uma influência muito grande, tá bom? Mas de 540 a 1514, que é o período todo, né, que trata dessa igreja de Tiatira, a depravação religiosa e moral tomou conta da igreja. Então começaram, a partir daqui, movimentos reformistas, que você vai ver que vai gerar a igreja protestante, a igreja anglicana e assim por diante, tá bom? Então, mas por 1000 anos, a ciência parou, não foi para frente. Por quê? Porque tudo era respondido a partir da igreja católica, ok? Muito bem, vamos para a próxima, a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela vai do ano de 1517 a 1750, mais ou menos. Ela foi uma igreja ativa, mas espiritualmente morta e com poucos fiéis. Tá bom? Vamos lá, fato histórico. Sardes representa a igreja da Reforma. O Papa Leão X, 1513 a 1521, ele mandou Testicel à Alemanha para vender indulgências com o fim de reunir fundos para completar a construção da Basílica de São Pedro em Roma. E no dia 31 de outubro de 1517, Lutero pregou suas 95 teses contra o abuso do sistema e de indulgências. Em 1522, Lutero traduziu o Novo Testamento para o idioma alemão, tá? E aí, então, Paulo III, 1534 a 1549, instigou a guerra contra os protestantes alemães. Tá ok? Então, para você ver que esse período foi um período muito importante e foi um período em que a igreja deu um grito: chega de abuso, não dá mais, né? Temos que agradecer muito a Martinho Lutero. Martinho Lutero, quando ele chegou em Roma, ele viu todos os abusos, ele ficou chocado com aquilo. Mas é interessante, o que levou Martinho Lutero a se converter realmente é porque ele estava lendo a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente abre os nossos olhos. E ele passou por aquele versículo que diz: o justo viverá pela fé. Ali a cabeça dele mudou, tá? O que é o poder da palavra de Deus? O que é a mensagem do Evangelho, meus irmãos? É uma mensagem muito, muito poderosa. Eu conheci várias pessoas que se converteram lendo a Bíblia, tá bom? Vamos lá. Próxima igreja, a igreja de Filadélfia. Vai mais ou menos do ano 1750 e eu diria até os nossos dias. Qual é a característica principal? É uma igreja que guarda e proclama o nome de Cristo em meio a tudo. Cristo não teve queixa contra esta igreja, a igreja de Filadélfia. E se vocês se lembrarem, Filadélfia significa amor fraternal. Alguns fatos históricos importantes. Filadélfia representa a igreja no período das missões modernas.
wesleyana, a própria igreja anglicana, a igreja metodista, sei lá, gente, todo esse grupo das missões modernas tem a ver com a igreja de Filadélfia, tá bom? Esta igreja também representa os verdadeiros cristãos que irão com Cristo no arrebatamento. Então, esta igreja representa, inclusive, nosso período também. Por mais que, em nosso período, a gente já vê que as coisas estão caminhando para uma apostasia muito grande. A igreja perdeu muito crédito, a igreja hoje, ela se uniu novamente ao mundo. Nós temos uma igreja hoje permissiva, nós temos uma igreja hoje, eu diria, atrativa. Nós temos uma igreja hoje que é puro entretenimento, tá? Então, infelizmente, nós já vamos caminhando para características da próxima igreja, que é a igreja de Laodiceia. Então, Laodiceia pega muito o nosso período também, a nossa atualidade, e vai aí para frente nesta igreja apóstata que nós temos. Vamos ver algumas características de Laodiceia. A realidade espiritual da igreja era totalmente distinta do que eles criam. Eles pensavam ser ricos, lembra? Falei sobre isso, mas eram pobres. Eu disse para vocês também que Laodiceia, a palavra Laodiceia significa o povo fala. Essa expressão povo fala é que deu origem à palavra democracia. Tá? Não que eu sou contra a democracia, não é isso. Mas a questão a ideia que está por trás é o povo que fala e não Deus que fala. E eu acredito que hoje em dia é muito isso. Quem está falando é muito mais o povo, são as pessoas, do que o próprio Deus. Tá bom? Muito bem, então eles pensavam ser ricos, mas na realidade eram pobres, eram miseráveis, cegos, nus. É engraçado, era uma cidade que fazia colírio, mas ao mesmo tempo eles eram cegos, né? Eles tinham muita riqueza em Laodiceia, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que eles eram pobres, tudo espiritualmente. Então esta igreja foi caracterizada pelo Senhor como morna, ou seja, não é nem quente nem fria, ou seja, cheia de apostasia espiritual. Tá bom? Alguns fatos históricos sobre Laodiceia. Laodiceia representa a igreja apóstata, a igreja do falso profeta. Esta igreja ainda não chegou ao cumprimento total, assim como Filadélfia, tá? Mas já se percebe o princípio de seu cumprimento. Vamos dar alguns exemplos. O liberalismo, tudo liberal, o chamado neo-ortodoxia, o próprio ecumenismo, tá? Também através dos cultos falsos. E aí para frente nós temos todas as seitas, todos os grupos que não são cristãos, Testemunhos de Jeová, mormonismo e assim por diante, tá? Além disso, há inimigos modernos do cristianismo, mais do que nunca, como, por exemplo, a própria o evolucionismo, o humanismo, a chamada nova era. Eu diria hoje, o neopentecostalismo hoje é um perigo muito grande, tá? O comunismo continua sendo uma ameaça no país mais populoso do mundo, né? Você vê o que a China enfrenta em relação ao próprio comunismo. Então, todas essas ideias são muito perigosas porque elas desviam as pessoas do Evangelho e da Palavra de Deus. Tá bom? Nós vamos parar por aqui, porque esse resumo foi muito importante, eu queria passar isso para vocês também. E a semana que vem nós vamos começar o capítulo número 4, que nós vamos falar sobre a visão do trono de Deus. Combinado? Valeu a pena, hein, gente? Forte abraço! Um beijo no coração. Tchau, tchau.